Aqui no canal Dividendo Complementar nós temos essa planilha gratuita de preço teto projetivo com duas abas aqui embaixo, pessoal. Você tem 2024 e 2025. Você pode baixar diretamente essa planilha sem enrolação na página inicial do canal e também aqui na descrição desse vídeo. Se você clicar aqui, você vai ver que tem 47 tickers de ações que a gente já analisou para esse ano de 2024 e para 2025 um pouco menos, 34 tickers de ações, mas a gente está construindo aos poucos essa planilha. O lucro projetado que entra nessa coluna é sempre ali tirado de agentes de mercado, MSN Dinheiro, Yahoo Finanças, ou relatório da XP, do BTG Pactual, e a gente tenta sempre colocar um lucro abaixo do que o mercado está esperando para termos sempre surpresas positivas. O dividendo por ação a gente calcula com o payout aqui, que também a gente tira de informações do RI da empresa ou de avaliação dos próprios payouts anteriores das empresas, e aí a gente tem esse dividend yield projetado nessa coluna aqui. E o dividend yield exigido é algo muito pessoal, você pode baixar a planilha e alterar isso aqui para calcular o seu próprio preço teto e a sua margem de segurança para cada uma dessas ações. Então a gente separou aqui os 10 maiores dividend yields projetados para o ano de 2025 da nossa planilha de preço teto gratuita. E vamos aproveitar para falar do nosso preço teto e da margem de segurança, lembrando que você pode alterar essa coluna do dividend yield exigido e criar o seu próprio preço teto e a sua margem de segurança. Então, se você gostou desse presente de Natal, já deixa seu like, se inscreve no canal Dividendo Complementar e vamos para o vídeo. Observe que nós temos aqui a Vale e a Bradespar, na verdade a Bradespar em primeiro lugar e depois a Vale, com o lucro projetado aqui de 1 bilhão e 700 milhões de reais para a BRAP 4 e a Vale 3 de 45 bilhões de reais. Não sei se vocês sabem, mas a Bradespar é uma hold que investe apenas em ações da Vale, tem cerca ali de 3,8% das ações Vale 3, se não me engano. O payout das duas é diferente, observe que da Vale eu coloquei 60%, da BRAP 4 apenas 50%, e mesmo assim a BRAP 4 ganha nesse dividend yield projetado, fica em 11,29%, enquanto da Vale apenas 10,36%, apenas entre aspas, né? Isso porque tem esse desconto de hold da Bradespar, mas não é só por conta do desconto de hold não, pessoal. Vocês têm que ficar atentos que a Bradespar, ela passa por um processo judicial ali contra uma empresa chamada Litel, e essa Litel já ganhou em várias instâncias da Bradespar, e se a BRAP 4 continuar perdendo aí judicialmente, ela vai ter que entregar cerca ali de uns 2 bilhões de reais em indenizações. Isso vai prejudicar bastante o caixa da empresa e quem sabe ela vai ter até que vender as ações, alguma parte das ações, né, Vale 3, para pagar esse prejuízo. Então tem esse risco no radar da Bradespar para vocês ficarem atentos. A gente está exigindo aqui 9%, preço teto de BRAP 4 é R$ 21,22 e da Vale 3 R$ 62,00. Margem de segurança é positiva de 25% para a Bradespar e 15% da Vale. Agora falando da Petrobras, ticker PETR4, cotação atual de R$ 36,90, caiu abaixo dos 37 e ainda tem um dividendo em aberto de R$ 1,22, que a Datacom é no dia 23 de dezembro, pessoal. Então a Petro está numa situação bem interessante aí, as ações PETR4. O lucro projetado para 2025 é de 115 bilhões de reais, que na verdade é fluxo de caixa livre projetado. O payout de 45% em cima desse fluxo de caixa livre projetado vai dar um dividendo por ação de R$ 3,77. Isso gera um dividend yield projetado de 10,2%, exigindo 10%. Preço teto é de R$ 37,69 e a margem de segurança é positiva por 2%. E aqui tem algumas coisas que eu quero ressaltar para vocês. O lucro projetado, na verdade, o fluxo de caixa livre projetado, ele está sendo ali cada trimestre acima dos 30 bilhões. Isso daria acima dos 120 bilhões de reais para esse fluxo de caixa livre projetado para o ano de 2025. Mas, como eu disse para vocês, a gente sempre gosta de colocar umas projeções abaixo da que está apresentando ali o mercado, para que a gente tenha surpresas positivas e não negativas. Outra coisa, o dividendo por ação pode ser maior do que esse, primeiro porque o fluxo de caixa livre pode ser maior e também tem o dividendo extraordinário que vem pingando aí na conta dos acionistas e a gente espera que para 2025 tenha algum dividendo extraordinário também. Com relação a esse ano de 2024, o dividendo extraordinário foi de R$ 1,55
imagine que no ano que vem seja apenas de R$ 1 o dividendo extraordinário e que o dividendo por ação regular venha na faixa de uns R$ 4. Ou seja, se a gente substituir isso aqui por uns R$ 5, observe que o nosso dividend yield projetado sobe para 13,54%, um valor muito acima dos 2 primeiros lugares desse top 10 dividendos que nós estamos apresentando hoje. Agora falando do Banco do Brasil, ticker BBAS3, cotação atual de R$ 24,08, deu uma subidinha hoje. Lucro projetado, já o distribuível aqui de R$ 35 bilhões. Se você clicar na célula, você vai ver que o lucro líquido projetado está na faixa dos 38 bilhões, mas o base para a distribuição de proventos é 8% menor em média, então fica nessa faixa dos 35 bilhões. Aplicando 45% de payout sobre esse lucro base, vai dar ali um dividendo por ação de R$ 2,40, já líquido de impostos. Então o dividend yield fica na faixa dos 10% projetado para 2025, exigindo 9%, preço teto de R$ 26,70, margem de segurança positiva por quase 11%. Para a empresa PetroRecôncavo, ticker RECV3, preço atual de R$ 15,87, tem um lucro projetado de R$ 1 bilhão para 2025, aplicando o payout de 50%, vai dar um dividendo por ação de R$ 1,53. Isso aqui seria um dividend yield de 9,66%. Se a gente exigisse 9,5%, preço teto seria de R$ 16,14, margem de segurança positiva por 1,7%. E aqui eu quero ressaltar o seguinte, pessoal. A PetroRecôncavo, ela não tem uma política clara de dividendos. Esse payout que a gente colocou de 50% é puro chute. A gente não sabe se vai ser 25% ou 100% ou mais de 100%, como foi nesse ano de 2024. Então a gente colocou um payout médio ali de uns 50%, mas pode ser muito pior do que esse, por exemplo, 25%. E aí o dividend yield já cairia para 4,8%. E se a gente colocasse em 100% de payout, já seria um yield de quase 20%. Então fique atento que a PetroRecôncavo não seria aquela empresa de dividendos, né? Ela tem muito potencial para crescer ainda e pode ser que ela não distribua todo esse dividendo que ela pagou em 2024. E já chegamos na nossa sexta posição, que é a BB Seguridade, ticker BBSE3, preço atual de R$ 36,53, caiu cerca de uns 2% no dia 20 de dezembro de 2024, o último pregão aqui da semana. Essa cotação chegou a tocar os R$ 37,60, lucro projetado para 2025 de R$ 8,2 bilhões, aplicando payout de 80%, vai dar um dividendo por ação de R$ 3,38, que seria um dividend yield para 2025 de 9,25%. Se a gente exigisse 9,5%, o preço teto seria de R$ 35,57, margem de segurança negativa por 2,6%. Mas lembrando que a BB Seguridade divulgou esse forte provento aqui no montante de R$ 7,1 bilhões, só para esse segundo semestre ficou na faixa de R$ 4,4 bilhões, o que foi o maior dividendo da BB Seguridade em um semestre em toda a sua história. Se a gente está projetando para 2024 um lucro de R$ 8 bilhões, o payout deve ser de 89% para este ano, porque o dividendo por ação tem que ficar nessa faixa de R$ 3,66. Isto porque o primeiro dividendo do primeiro semestre foi de R$ 1,39 e agora para o segundo semestre deve ficar nessa faixa de R$ 2,27, visto que se você pegar esses 4,4 bilhões e dividir pela quantidade de papéis elegíveis para receber os dividendos, 1,9 bilhões, vai dar nessa faixa de R$ 2,27. Então o dividendo total ficaria em R$ 3,66 e o payout seria de 89%, quase 90% ali. Se a gente projetar esse mesmo payout para o ano de 2025, olha só o que acontece. O dividendo por ação pula para R$ 3,76 e o dividend yield vai para 10,29%. Se a gente comparar com o nosso ranking das ações com o maior dividend yield para o ano de 2025, projeção, né? A BB Seguridade ocuparia a segunda colocação, visto que a Vale está com 10,24% e a BB Seguridade iria para 10,29%. Mas será que esse preço das ações de BBSE3 vai permanecer nos R$ 36,50 ou será que segunda-feira vai explodir o preço das ações?
por conta desse forte provento divulgado referente ao segundo semestre do ano de 2024, que deve ter Datacom logo ali no mês de fevereiro de 2025. Chegando na sétima posição, BR Partners, cujo ticker é BRBI11, preço atual de R$ 14,04, subiu acima dos 14, né? Ficou aí durante toda a semana abaixo dos R$ 13, lucro projetado para 2025 de R$ 220 milhões, um payout de 60%, vai dar um dividendo por ação de R$ 1,26, seria um dividend yield de 8,95%, até ontem, até ali no meio da semana, estava na faixa dos 9%, né? E o dividend yield exigido é 8%, então o preço teto seria de R$ 15,70, margem de segurança positiva por quase 12%. Lembrando que o payout da empresa pode ser maior do que 60%. Os donos da empresa, né, quem tem mais de 50% ali das ações de BRB11, são os próprios executivos da BR Partners, por isso que tem essa questão do partners, né, que eles têm um partnership, e aí eles gostam de colocar esse payout cada vez maior. Se puder colocar um payout de 70%, eu tenho certeza que eles vão colocar. E se assim for, vai dar ali um dividendo por ação de R$ 1,47, que seria já um yield de 10,45%. Lembrando que em 2024 eles pagaram dividendo extraordinário e pagaram também mais de 70% de payout referente ao terceiro trimestre. Primeiro e segundo trimestre foi na faixa dos 60%. Mas tá aí, BR Partners, eles querem dividendo sim, e pode ser que o payout seja acima dos 60%. Para o banco BMG, BMGB4 seria o ticker da ação, preço atual de R$ 3,76, caiu abaixo dos R$ 4,00 aqui, né? Lucro projetado de 450 milhões de reais, o que vai dar um lucro por ação de 77 centavos, considerando um payout de 50%, dividendo por ação de 33 centavos, já tirando aqui os impostos, ou seja, isso aqui é valor líquido, e o dividend yield de 8,72%, exigindo 9% para o BMG. O preço teto seria de R$ 3,64, margem de segurança negativa por 3%. Agora vindo aqui para a nossa nona posição, Caixa Seguridade, ticker CXSE3, preço atual de R$ 15,13, lucro projetado para 2025 de 4,3 bilhões de reais, considerando um payout de 90%, dividendo por ação fica de R$ 1,29, que vai gerar um dividend yield projetado de 8,5%, exigindo 9,5%, preço teto é de R$ 13,58 e a margem de segurança negativa por 10%. Aqui nós colocamos o mesmo dividend yield exigido que a gente coloca para BB Seguridade, e a gente vê que a margem de segurança está em 10% negativo, né? Atualmente, claro que eu prefiro a BB Seguridade, visto que os números delas estão bem melhores, né? O payout de 80% está gerando um yield de 9,25%, e a Caixa Seguridade com payout de 90% gera um yield de 8,5%. Mas tem a questão do crescimento, né? Muita gente aposta no mercado que a Caixa Seguridade tem muito a crescer, muito mais pelo menos do que a BB Seguridade. E aí no futuro a Caixa Seguridade estaria pagando um dividendo muito mais interessante do que a BBSE3. Mas isso são projeções, não tem nada garantido. E na décima colocação está a MAHLE Metal Leve, ticker LEV3, preço atual de R$ 27,33, lucro projetado de 525 milhões de reais. Considerando um payout de 60%, vai dar um dividendo por ação de R$ 2,32, que seria um yield de 8,5%, exigindo 8%, preço teto seria de R$ 29,00 e a margem de segurança positiva por 6,3%. Aqui eu tenho duas coisas para ressaltar. Primeiramente, a questão dos lucros, porque a MAHLE Metal Leve ela tem apresentado lucros cada vez menores, ou seja, pode ser que essas projeções fiquem cada vez piores para 2025, não sabemos aí como é que a empresa vai conseguir lidar com esse lucro caindo, e o payout de 60% também foi algo que eu coloquei aqui na planilha, mas a MAHLE ela muitas vezes pagou mais de 100% de payout, então pode ser que o lucro seja menor do que esse, mas pode ser também que o payout seja maior do que os 60%. Então para quem investe em MAHLE Metal Leve, tem que acompanhar bem de pertinho a empresa, porque as coisas podem mudar muito rapidamente de figura.
E se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, lembrando que a planilha gratuita tá nesse link aqui. Se inscreve também no canal para não perder nada e se quiser apoiar ainda mais o canal Dividendo Complementar, seja membro por apenas R$ 4,99. Você vai ter acesso a muitos benefícios, inclusive todos esses vídeos exclusivos para membros que eu pretendo continuar postando. Eu me chamo Pedro, um grande abraço e até o próximo.